Você já ouviu falar nos antigos astronautas? A hipótese é que no passado nós fomos visitados por extraterrestres? Bem, essa é uma ideia muito famosa que foi divulgada na série Alienígenas do Passado. Mas será que ela é verdade mesmo? Nesse vídeo nós discutiremos ceticamente o livro Eram os Deuses Astronautas, escrito pelo arqueólogo Erich von Däniken. O livro escrito por ele em 1970 diz que nós já fomos visitados por alienígenas e ele levanta supostas comprovações de que isso realmente é verdade. E é isso que nós veremos no vídeo de hoje, desmistificando Eram os Deuses Astronautas. E aí, cosmólogos, tudo certo? Quem fala ouvindo no canal Singularidade. E esse daqui é um vídeo sobre Eram os Deuses Astronautas ou não, que é o Erich von Däniken, um arqueólogo suíço. As suas alegações são sempre de tecnologias avançadas demais para a época. Por exemplo, uma das evidências dele é o mapa de Piri Reis do século XVI, que teoricamente teria muitos detalhes para sua época. Ele retratava a Europa Ocidental, a África e a América do Sul. Ele foi feito em 1513 na cidade de Constantinopla. Porém, ele foi feito na época das grandes navegações, onde era muito economicamente interessante você criar mapas para explorar as regiões. Ou seja, os cartógrafos como Piri Reis eram muito bem pagos na época. E esse mapa é muito parecido com outros mapas feitos na época. Não faz sentido dizer que eles tinham uma tecnologia alienígena. Ele também diz muito sobre as pirâmides de Kéops, que são pirâmides feitas no Egito, muito bem feitas, aliás, porém ele diz que foram feitas por tecnologia extraterrestre. No entanto, nós hoje sabemos como essas pirâmides foram feitas. Bem, mas como as pirâmides foram montadas? Existem várias teorias sobre mega rampas, porém a hipótese mais bem aceita hoje foi criada em 2006. Era basicamente sistema de rampas internas, que foi comprovado depois com o estudo da densidade da pirâmide, onde localizava regiões basicamente ocas. Ok, mas por que as civilizações fizeram pirâmides? Bem, a física é a mesma em todo o mundo. As pirâmides são a figura geométrica mais resistente do planeta. Ela é a maneira mais simples de atingir até os céus com uma base muito grande. Ele fala que as pedras eram muito pesadas, que os cortes eram muito bem feitos, porém é possível fazer uma pirâmide com a tecnologia daquela época. E também fala sobre a parte astronômica da pirâmide, porque ela está alinhada com algumas constelações e supostamente seriam constelações dos alienígenas. Porém, nós sabemos que as constelações eram muito exploradas na época, porque era uma questão de vida ou morte entendê-las. Entendendo os céus, você pode saber quando plantar, quando colher, que animais caçar. Então toda a civilização antiga tinha algum conhecimento básico sobre a astronomia. E todas as constelações foram criadas alguns misticismos sobre elas. Então era normal uma pirâmide ter esses alinhamentos. Outra coisa dita no livro é o evento Tunguska, que aconteceu em 1908 na Sibéria, que foi quando, na verdade, um meteorito caiu na Terra e gerou um grande abalo sísmico e derrubou muitas árvores. Porém, Erich narra isso como sendo uma bomba atômica alienígena. Porém, se fosse realmente uma bomba, teríamos registros de radiação. O evento simulava todos os efeitos de uma bomba atômica. Porém, como muito bem mostrado por Carl Sagan, ela não tinha nenhum tipo de radiação na região, então não poderia ser uma bomba. Também não poderia ser, por exemplo, uma nave extraterrestre que caiu, porque não foi registrado nenhum metal, nenhum transistor e nenhum destroço alienígena. Von Däniken diz que foi feito por alienígenas, por exemplo, as linhas de Nazca no Peru, porque elas seriam muito grandes, os monumentos na Ilha de Páscoa, várias estruturas em Tiahuanaco. Porém, como nós muito bem explicamos no vídeo, a genialidade dos antigos, existia muita tecnologia antigamente. Os antigos não eram pessoas burras, eles não tinham acesso à informação como nós temos hoje, mas eles eram pessoas muito inteligentes que não tinham tecnologia nenhuma, mas conseguiam desenvolver grandes coisas. Aristarco de Samos, há 22 séculos atrás, acreditava que a Terra era um planeta que girava em torno do Sol. Na mesma época, há mais de 20 séculos atrás, ele sabia que a Terra era redonda. Ele nasceu por volta de 460 anos antes de Cristo. E ele acreditava que a matéria era feita de coisas individuais, chamadas átomos. Esses monumentos antigos podem ser explicados pela revolução
cognitiva, descrita no livro Homo Sapiens. Há 75 mil anos atrás, a revolução cognitiva nos uniu como espécie. Nós conseguimos criar as primeiras civilizações e grandes bandos. Isso se deve às crenças e às religiões. Quando nós começamos a acreditar em coisas que não eram tão tangíveis, nós conseguimos revolucionar nossa maneira de agir socialmente. Desenvolvendo essa linguagem mística, nós conseguimos crescer em número. Então as crenças e as religiões foram muito importantes no passado. Elas motivaram coisas incríveis, mas também coisas terríveis, como por exemplo, os massacres dos maias e dos astecas. As religiões podem criar guerras, podem unir as pessoas, por que não elas podem criar monumentos enormes? Por exemplo, essa foto que está na capa do livro. Ele diz que é um alien, porém se você analisar o contexto, é toda uma simbologia da época. Ele encontra muitos padrões por causa do seu viés de confirmação. Outro problema que temos dessas ideias seria os alienígenas das lacunas, ou seja, todo momento que nós não temos conhecimento sobre alguma construção ou algo, nós dizemos que é um artefato alienígena. Nós temos, por exemplo, o Coliseu de Roma, que tem vários registros, e nós não dizemos que ele é feito por extraterrestres. No futuro é possível que, por exemplo, se tivéssemos poucos registros do Cristo Redentor, a nossa civilização diria que é feita por aliens. Então não é porque não conseguimos explicar algo que é feito por aliens. Pelo menos em ciência nós precisamos se basear no conceito da navalha de Ockham, que pega sempre a hipótese mais provável. Ou seja, é muito mais provável que os próprios seres humanos tenham feito do que supor que existe uma outra civilização que vagou trilhões e trilhões de quilômetros até chegar na Terra e compartilhou um pouco da sua tecnologia. Bem, eu poderia narrar cada argumento citado por Erich von Däniken, porém a internet já fez isso e já refutou vários argumentos. Na descrição desse vídeo nós deixaremos vários links com várias reportagens sobre isso. Nós sempre devemos ter ceticismo quando vemos as coisas, as chamadas fake news. Nós estamos vivendo num mundo com cada vez mais informação e cada vez menos sentido. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, comente nos comentários caso tenha alguma dúvida, alguma sugestão. Essas aqui são as redes sociais do canal para você seguir. E é isso, galera, até o próximo vídeo e falou! Nautas escritos pelo Arca... que manda.